Por que do nada o tudo veio a existir? Qual a razão por trás disso? E se você não considera essa pergunta, só pergunta o que aconteceu e não por que aconteceu, você jamais vai ter a ideia do todo. Então há necessidade, nós irmos um passo além. Uma pergunta muito simples: por que o universo surgiu? Por que a vida apareceu? Por que nós estamos aqui? Para mim são essas perguntas que têm trazido de uma forma muito direta, muito prática e objetiva, um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. Para muitas pessoas, Deus, eu sei que é apenas uma ideia subjetiva, mas eu posso lhe garantir que vai além da subjetividade e além do aspecto filosófico e metafísico da coisa. Ou seja, Deus é uma realidade. Me alegro, por exemplo, hoje pela manhã poder levantar e orar e dar graças a Deus pela boa noite de descanso. Dormi tão bem que nem ouvi a chuva aí fora. Eu acho que literalmente foi até uma pedrinha lá na cama. Parte de um versículo da Bíblia que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então são detalhes assim da vida da gente que a gente vê a importância do pacote todo, não de colocar gavetinhas, ou seja, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Uma das coisas que eu gostaria de tratar hoje de uma forma mais específica é que muito tem sido dito a respeito da questão da vida. Logo no sábado, na sexta-feira à noite, nós falamos das teorias, das duas propostas. Existe o criacionismo, existe o evolucionismo. Pudemos mostrar que a ideia de Deus, ela é questionada, ela é levantada dentro da comunidade científica. Mostramos também que o criacionismo, como teoria científica, ela é algo hoje de grande valor dentro da comunidade científica global. Não é uma coisa assim que é colocada ali que um grupinho pequeno, sei lá eu quem, está falando. Tem um cara lá no Brasil chamado Adalto, está propondo uma teoria meio maluca lá. Não é isso não. Ela tem um âmbito global. Trabalhos de pesquisas no mundo todo, em várias áreas, em vários pontos diferentes. Por exemplo, ainda esses dias atrás eu estava lendo de um grupo de pesquisadores criacionistas da Turquia. O trabalho que esse pessoal tem feito na área de fósseis de alguns animais muito característicos daquela região que são encontrados ali na Turquia. Ou seja, em todo lugar do mundo você encontra gente criacionista pesquisando. Por outro lado, nós tratamos ontem na parte da manhã com respeito ao dilúvio, mostrando um pouco que existe a possibilidade de uma teoria, e uma boa teoria, com bom embasamento científico, capaz de produzir ou de reproduzir aquilo que nós vemos hoje em dia no que diz respeito da geologia do planeta. Ou seja, nós olhamos por aí, o que nós vemos? Nós vemos montanhas, cadeias de montanhas. Nós olhamos e vemos assim, o que acontece no mundo, o jeitão do mundo de hoje. A pergunta é como esse mundo chegou até onde ele chegou, do jeito que ele é hoje. Então a proposta do dilúvio é uma proposta extremamente relevante. Nós utilizamos modelos computacionais, alguns computadores tipo Cray, para fazer os cálculos que a gente precisa, porque é meio pesado fazer cálculo no seu PC, iria demorar 1 bilhão de anos para terminar o negócio. Então a gente precisa de umas coisinhas um pouco mais rápidas, mais possantes. Então nós usamos esse tipo de equipamento. Não somente isso, como muitas pessoas questionam a parte toda do dilúvio, falando, não, mas isso é a história da Bíblia e tudo mais. Nós já pudemos mostrar um pouquinho que não é só da Bíblia. Por outro lado, mencionamos a respeito dos fósseis ontem também. Uma pequena introdução, que provavelmente a maior parte dos fósseis veio do dilúvio. Daí a pergunta que é feita que é a seguinte, mas e os métodos de datação, então, esses milhões de anos, milhares de anos? Então segura as pontas só um pouquinho, a gente já vai tratar deles, para a gente ter uma ideia do contexto todo, sistemas de datação e fósseis. Mas só algumas curiosidades, inclusive tinha uma pergunta aqui, eu já vou aproveitar e deixar uma dica. Muita gente tem perguntado a respeito dos combustíveis fósseis, questão do petróleo. Ué, como é que fica o petróleo? Aí nós temos um exemplo muito interessante se você examinar a própria escritura, porque a proposta que eu disse ontem é que se não todos, pelo menos uma grande maioria dos fósseis veio do dilúvio.
Então o pessoal fala, não, mas então toda essa montoeirada de petróleo aí é tudo resultado só dos fósseis do dilúvio? Não. A arca foi calafetada do quê? Betume. Muito bem, já tinha petróleo antes. Então a gente sabe disso. E é interessante que a gente pega alguns detalhes que estão na Bíblia. A gente percebe que quando Deus criou o mundo, Ele já criou o mundo com petróleo também. É por isso que hoje o pessoal que trabalha na área de petróleo conhece os vários tipos diferentes de petróleo que tem por esse mundo afora. São caracterizados. Por exemplo, o petróleo da Venezuela é diferente do petróleo do Oriente Médio e assim, do petróleo do Brasil e assim por diante. Então é muito interessante quando a gente olha todo esse pacote. Bom, falar em todo o pacote, gostaríamos de que pudesse dar uma olhadinha hoje a respeito do nosso contexto, métodos de datação em fósseis. Daí na segunda parte nós começaremos trabalhando um pouco a respeito das perguntas. Na área de metodologia de datação, tem vários princípios que são importantes. Um dos mais importantes, que é o padrão utilizado como referencial, inclusive para escalas radiométricas e tudo mais, é o da coluna geológica. Já expliquei um pouco sobre isso na primeira palestra, mostrando que nós encontramos fósseis nas camadas. Isso não é problema. Então, uma pesquisa, você começa cavando por aí, você encontra camadas diferentes de rochas, e nessas camadas você encontra tipos específicos de fósseis. Olhando as camadas inferiores e os tipos de fósseis nessas camadas, olhando as camadas superiores e os tipos de fósseis nessas camadas, existe a possibilidade de uma interpretação, que a interpretação tem sido feita, da coluna geológica, ou seja, uma história que vai do passado até hoje, até o presente. Isso seria praticamente a história da vida, como a vida surgiu. O negócio é que tudo isso precisa ser um pouquinho melhor desenvolvido, então vamos pesquisar algumas coisas. Primeiro, que o William Libby foi quem criou o método de datação carbono 14, que é um método muito conhecido, um método que tem sido muito dito, muito falado por aí. Praticamente foi de uma tese que ele defendeu em 1952 e 53, mas em 1955 foi mostrada a possibilidade de começar a utilizar esse negócio. Atualmente, o método de carbono 14 só permite medir idade de fósseis entre 1.000 e 50.000 anos. Mas se você fala assim, poxa, mas se você está falando de medir fósseis de até 50.000 anos, você mencionou ontem à noite a questão de um universo que tem apenas entre 10 e 13 mil, que é a proposta que os criacionistas têm. Quando a gente fala de 6.000, eu queria que vocês não confundissem as coisas. 6.000 é o que a Bíblia propõe. Estou dizendo para vocês que eu tenho que apresentar com a evidência científica. O que a gente tem de evidência científica, que nós estamos entre 10 e 13 mil. Significa que a Bíblia está errada? Não, significa que a nossa ciência não é boa o suficiente ainda. Com o tempo ela vai melhorar. Existe um padrão, um desvio, uma margem de erro. Eu não sei exatamente quanto, eu tenho que fazer um cálculo e isso me dá uma aproximação. Mas sejamos sinceros, de 6 mil para 10 ou 13 mil, é muito diferente de 6 mil para 14 bilhões. Então a gente pode ter uma pequena ideia. Então vamos tratar a respeito do método de carbono 14 e dessa limitação que ele tem. Como funciona o princípio do carbono 14? Funciona no sistema que nós chamamos de meia-vida. Meia-vida seria mais ou menos assim. Você tem carbono 14, aqui está o jeitão dele, carbono 14 se transforma em nitrogênio. O sisteminha dele, a meia-vida é de 5.730 anos. O que significa isso? Se eu começasse com 800 gramas de carbono 14, você pega lá uma caixinha, coloca 800 gramas de carbono 14. Uma caixinha não, pegar um invólucro, que não dá para ele escapar. 5.730 anos depois, metade do carbono 14 teria se transformado em nitrogênio. Ou seja, agora você teria apenas 400 gramas de carbono 14. Passados mais 5.730 anos, a outra metade, então, iria desaparecer, ou seja, iria se transformar em nitrogênio, deixando apenas 200 gramas de carbono 14. Passados mais 5.730 anos, você teria apenas 100 gramas de carbono 14. É sempre a metade da metade da metade da metade. Vocês já ouviram essa história antes, mas aqui funciona, é sempre da metade da metade. Então essa é a ideia da meia-vida, é assim que funciona o processo. Quando nós olhamos de forma geral, como que o método de carbono 14 utiliza essa ideia, então? A ideia é mais ou menos assim, o método. Você tem nitrogênio na atmosfera
ele é bombardeado por radiação cósmica que vem do céu, do Sol, e o transforma esse nitrogênio em carbono 14, que é um carbono radioativo. Esse carbono 14, ele se junta a 2 átomos de oxigênio, formando uma molécula de CO2. CO2 é incorporado, ou seja, a planta se utiliza do CO2 para a sua respiração, então o carbono 14 agora ele é incorporado à planta. Da mesma forma, também tem carbono 14 que entra no animal através do processo de respiração. Esse sistema todo aqui, você tem um animal se alimentando da planta e respirando, isso significa que carbono 14 agora passa a fazer parte da estrutura do animal. De repente, esse animal morre, vira um fóssil, dali para frente não tem mais carbono 14 entrando nele. O que acontece? Nós temos carbono 14 voltando a se transformar em nitrogênio. Se eu puder medir quanto de carbono 14 esse fóssil que eu encontrei hoje tem, e comparar com quanto ele tinha no passado, essa diferença me dá praticamente a idade do fóssil. Deixa eu me dar um exemplo para vocês. Eu pego uma bacia cheia de jabuticabas. Todo mundo conhece jabuticaba, né? Aquela frutinha preta pequenininha. Eu pego e coloco jabuticabas lá dentro. 100 jabuticabas. Tá? Vamos pegar uva, por exemplo, se você quiser. Colocamos 100 uvas dentro dessa minha bacia para colocar num quintal, algum lugar assim. Então, no domingo de manhã, eu pego essa bacia com 100 uvas ali dentro, coloco lá no meu quintal. Eu sei que todos os dias vem 10 passarinhos, cada passarinho leva uma uvinha embora. É tudo que ele precisa. Então, domingo de manhã, coloco minha bacia. Domingo à tarde, quando eu olhar dentro da bacia, finalzinho da tarde, teriam apenas 90 uvas. Por quê? Cada passarinho levou uma embora. Só sobraram 90. Como eram 10 passarinhos, sobraram 90 uvas. Na segunda-feira à tarde, eu vou de novo, dou uma olhadinha lá na minha bacia, eu teria apenas agora 80 uvas. Por quê? Mais 10 foram embora durante o dia, porque os passarinhos levaram embora. Na terça-feira à tarde, eu olharia lá na minha bacia de novo, finalzinho da tarde, eu encontraria apenas 70 uvas ali dentro. Por quê? Mais 10 foram embora durante o dia. A pergunta é, que dia da semana eu teria apenas 30 uvas lá dentro? Bom, se desaparecem 10 por dia, e eu comecei com 100, 70 já desapareceram. Se 70 já desapareceram e desaparecem 10 por dia, é porque 7 dias já se passaram. Significa que o dia da semana que eu teria apenas 30 uvas, seria o sábado à tarde. De domingo a sábado. Essa é a ideia. Só para ter um pequeno exemplo, como funciona o carbono 14. Eu saio andando por aí, encontro um pedaço de carvão de uma árvore que morreu numa erupção vulcânica, virou um fóssil. Então o que acontece? A pergunta é, quando ocorreu essa erupção vulcânica então? Vamos ter uma ideia. O que eu preciso saber é pegar a informação, ou seja, o que está disponível desse pedaço de árvore fossilizada, desse pedacinho de carvão. Eu levo esse material para o laboratório e vou medir quantas desintegrações, ou seja, quantos átomos de carbono 14 estão se desintegrando por minuto por grama de carbono. Então, pego esse negócio, levo e meço. Quantas desintegrações esse pedacinho me deu? 7. Daí tem uma outra pergunta. Se tivesse ocorrido hoje, eu pegasse esse pedacinho de carvão e fosse medir, quantas desintegrações eu mediria? Então, eu pego, levo no laboratório, faço um teste. Hoje eu sei que existem 15,3 desintegrações por minuto por grama de carbono. Bom, se hoje o índice é esse, e eu só tenho 7, é porque 8,3 já desapareceu. Agora, o que significa esse desaparecimento de 8,3? Significa que isso se deu no passado. Então, a gente pega nossas queridas equaçõezinhas, que todo mundo gosta, como já vi que todo mundo gosta de matemática, agora estamos trabalhando com a parte de química, a área de concentração. Pega os valores, concentração inicial, concentração final, meia-vida do carbono, constante e tudo mais, aplico todo o sisteminha nosso aqui, faço os cálculos, coloco no computador, o resultado me deu 6.500 anos. Ou seja, essa erupção vulcânica deve ter ocorrido há 4.500 anos antes de Cristo. Assim é que funciona o carbono 14. Essa é a estrutura por trás da metodologia de datação do carbono 14. A questão toda é que existem alguns problemas. Primeiro, a nível de quantidade.
Tem uma situação extremamente séria que tem sido adotado, que é um problema sério. É essa. Assume-se que a proporção de carbono 14 na atmosfera tem permanecido constante dentro do presente nível, ou seja, aqueles 15,3, pelos últimos pelo menos 50 mil anos. Ou seja, para cada 1 trilhão de átomos de carbono, 1 é carbono 14. Assume-se que a Terra continua produzindo a mesma quantidade de carbono 14 por ano, que é mais ou menos 9,8 kg de carbono que ela produz por ano, carbono 14. Essa foi a proposta que o Wheeler Lieb fez na sua monografia entre 52 e 53. A questão é que quando nós observamos isso e olhamos, que são análises, por exemplo, de anéis de árvores, você mede a quantidade de carbono 14 nesses anéis, você percebe que está havendo um aumento de carbono 14. Por exemplo, meu fóssil, daquela árvorezinha, eu meço a quantidade de carbono 14 que tem nela, 7 desintegrações por grama de carbono por minuto. Quanto de carbono havia quando aquela árvore estava viva? Quanto de carbono havia na atmosfera? Assume-se que era 15,3. E se fosse 10? Se fosse 10, essa árvore não tem mais 6.500 anos. Ou seja, a erupção não aconteceu há 6.500 anos atrás. Uma coisa que é interessante, quando nós pegamos algumas erupções vulcânicas do passado, encontramos um material fossilizado e fazemos o teste, o carbono 14 não bate com a idade daquela erupção. E a erupção não sabemos quando aconteceu. Você tem, por exemplo, Krakatoa, você tem várias erupções, Monte Vesúvio, uma delas que aconteceu praticamente no ano 70 depois de Cristo. Quando é feita a comparação, não bate. Daí, uma das razões do pessoal dizer que o carbono 14 só serve para datar coisas de 1.000 a 50 mil anos. Antes de 1.000 anos, no caso do Vesúvio, deveria bater, mas não bate. Quando você pega, por exemplo, o material dos sarcófagos, das tumbas dos faraós, é complicadíssimo para você chegar e calibrar esse negócio. Por quê? O nosso problema é a questão da escala. Não é uma questão de medir quanto de carbono 14 está desintegrando. Isso a gente mede, mas é a escala. Um exemplo. O pessoal abaixou um pouco o ar-condicionado aí. A gente pega um termômetro e dá uma olhadinha. Fala, puxa vida, está o quê? Que escala, afinal de contas? Isso aqui significa o quê? Em termos de temperatura. Eu poderia chegar e adotar algumas escalas. Por exemplo, 3 escalas, 3 temperaturas. Eu diria, essa temperatura aqui, mais ou menos aqui dentro, está por volta de uns 298 graus. Você fala, nossa, estamos cozinhando aqui dentro e não parece que estamos cozinhando. Escala número 2 fala, estamos a uns 77 graus. Você fala, não está quente desse jeito. Fala assim, escala número 3 a uns 25 graus. Você fala, está mais parecido agora. Sem dúvida. Qual das 3 escalas, no caso, representaria isso aqui? As 3. Uma está em Kelvin, a outra em Fahrenheit, a outra em Celsius. Quando nós medimos uma quantidade de carbono 14, qual escala que você usa? Essa escala significa o quê? Esse é o grande problema do carbono 14. Será que um ano de carbono radioativo significa um ano de 365 dias? Assume-se que sim. Mas quando você faz testes de laboratório, por questão dessa questão de quantidade de carbono que já existiu no passado, cria-se um problema terrível nessa área. Por quê? A escala que é proposta dentro do carbono 14 seria uma escala que nós chamamos linear. A mesma quantidade de carbono 14 sempre existiu na atmosfera da Terra, 15,3. 15,3 gramas por minuto de carbono 14. Esse é o nível de desintegração. Nós temos encontrado que é um negócio desse jeito. Quanto mais você volta no passado, menor a quantidade de carbono que existia no passado. O que cria um problema com a escala. Por isso que nós temos fósseis extremamente antigos. Muito antigos. A escala que é utilizada. Isso não é muito mencionado. O pessoal não fala muito, mas existe uma briga terrível aí fora a nível de calibrar as escalas ou sistemas, metodologia de datação radiométrica. Aqui é um exemplo pequeno que eu coloquei para vocês, só para ter uma ideia. Hoje nós encontramos 15,3, e deixa eu ser mais preciso ainda. Isso aqui é uma média. Dependendo da região do planeta, muda esse valor.
tá? Não é um valor constante, então depende aonde você está. Isso aqui é um valor, uma média de tudo que existe por aí. Há 1000 anos atrás, se for usar a escala de hoje, você encontraria 13,5 desintegrações. Há 5.000 anos atrás, usando a escala que é normal, tem sido usado por aí, nós encontraríamos 8,35 desintegrações. Um negócio de 10.000 anos atrás, você encontraria 4,56 desintegrações. E um negócio de 50.000 anos atrás, você encontraria 0,04. Você fala assim, não, mas como é que dá para medir 0,04? É o seguinte, você deixa umas 3 semanas o negócio rodando, mede quantas desintegrações tem, e daí divide pelo número de horas ou de minutos que esse negócio ficou rodando, medindo. É assim que a gente faz. Um probleminha sério, que é a questão do antecedente. Como foram datados os fósseis antes de 1955, então? Já que o carbono 14 só foi criado em 1955. A gente vai ver daqui a pouquinho. Outra pergunta, sendo que somente depois da década de 80 foi possível contar separadamente as desintegrações dos diferentes tipos de elementos, ou seja, depois da década de 80 a gente sabia o que era carbono 14 que estava desintegrando, sabia o que era potássio 40 e outras coisas que tem no meio do pacote lá, que antigamente era na base do chute, mais ou menos a proporção deve ser essa. Agora não, agora a partir da década de 80 a gente tinha condição de medir especificamente. A pergunta então é, qual o significado da datação no caso de carbono 14 feita antes da década de 80? Qual a precisão disso? Não se sabe. E por incrível que se pareça, ninguém tem nenhum interesse, ou pelo menos não foi demonstrado interesse em voltar e redatar os fósseis. Inclusive os fósseis que nós chamamos de fósseis padrões. Esse fóssil determina e daí para frente. Existem outros métodos, portanto, de datação. Porque você vai, vamos ser bem sinceros, o pessoal fala, encontramos um fóssil aí de milhões de anos. Como é que sabe que o fóssil tem milhões de anos se carbono 14 só serve para datar até 50.000? E quando eu me refiro, só um pequeno parênteses, quando eu me refiro a milhões de anos, eu estou me referindo a metodologia de datação usando a escala proposta pela evolução. Vamos deixar bem claro do que eu estou falando. A proposta criacionista não é essa. Tá? Então, por exemplo, outras possibilidades, outros métodos de datação. Urânio e chumbo. Aqui tem alguns exemplos. Tá? Se você pega uma rocha, encontra essa quantidade de urânio e essa quantidade de chumbo. O que significa essas duas proporções? Significa 100 milhões de anos a existência daquela rocha. E se você pegar essa quantidade de chumbo e essa quantidade de urânio numa rocha, significa 1 bilhão de anos. E se eu pegar essa quantidade de chumbo, essa quantidade de urânio, significam 2 bilhões de anos. E se eu pegar essa quantidade de chumbo, se eu encontrar essa quantidade de chumbo e essa quantidade de urânio numa rocha, isso significa 3 bilhões de anos. Mais uma vez, a grande pergunta que nós temos, quando Deus criou as rochas, Ele as criou apenas com chumbo, com urânio, ou já tinha chumbo também? Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra sem petróleo ou com petróleo? Portanto, fica um negócio extremamente difícil da gente poder avaliar a metodologia usando um sistema como esse. Por quê? Assume-se que quando a pedra foi formada não tinha absolutamente nada de chumbo, só tinha urânio. O que é uma proposta assim interessante, sem dúvida, mas não tem como ser provado isso. Alguns outros métodos que nós usamos para datar pedras, você tem potássio argônio. Potássio se desintegra, produz argônio, a meia-vida é de aproximadamente 1,3 bilhões de anos. Então você tem muito desse material, sistemas de datação com potássio argônio. Um outro sistema que existe é rubídio estrôncio, mais um outro método. A questão toda que é muito interessante, que eu mencionei para vocês, aqui apenas um exemplo, 2 métodos distintos de datação. Ao se datar uma rocha, a mesma rocha, você deveria chegar à mesma idade. No entanto, pegando um tipo de extrato do cânion do Colorado, rochas basálticas, ou seja, a mesma rocha, foi feita a datação com rubídio estrôncio. Deu de 1,27 bilhões de anos a 1,39 bilhões de anos. Usando potássio argônio, as mesmas rochas ficaram entre 10 mil a 117 milhões de anos. Ou seja, a diferença é muito grande.
Você fala assim, não, mas não é tão grande. Tá bom, suponhamos que seu salário seja de R$1.000. Você chega lá para receber, o cheque é de R$1. Você reclama? Se você não reclamar, tudo bem. Eu concordo com você que não tem problema aqui. Eu reclamaria. A diferença é muito grande, é enorme, para ser bem sincero. Não tem precisão nenhuma. De errar de 1 para 1.000 é muito grande. Então essa é a ideia que nós temos dentro desse contexto. Não existem dois métodos radiométricos que combinem. Você fala, mas por que o pessoal então não pega? Vamos supor, aqui está a rocha, essas rochas. Por que o pessoal não zera a escala por aí? É porque quando você datar outras rochas, vai sair tudo fora de novo. Não tem como fazer isso. Esse é o problema com a metodologia de datação. Quando ela nos é passada, nós aceitamos como sendo o quê? Lei. Está datado, sem nenhum problema. Mostrou-se que tem tantos bilhões de anos. Um exemplo disso é o que aconteceu há cerca de uns 50 anos atrás. A datação de rubídio e estrôncio numa rocha que foi encontrada na Groenlândia, tipo guinês, que é uma rocha muito parecida com granito. Essa é a proporção de rubídio e de estrôncio na rocha. O que é interessante é que eles acharam que a rocha era extremamente velha. Eu queria saber como é que eles sabiam que a rocha era extremamente velha. É uma pequena pergunta. Quando nós traçamos a mesma equaçãozinha que já foi utilizada, dentro dessas proporções, você coloca todo o material ali, toda a informação que nós temos, o resultado final nos dá que essa rocha tem cerca de 3,75 bilhões de anos. Ou 3 bilhões e 750 milhões de anos. Quanto tempo teria se passado para que a Terra esfriasse, para que essa rocha se formasse? Daí vem a ideia dos 4,5, 4,6 bilhões de anos da idade da Terra. A pergunta é, quem disse que a Terra esfriou? Assume-se que ela esfriou. E se ela foi criada desse jeito? Se ela foi criada com essas proporções, praticamente, de rubídio e estrôncio na rocha? Daí tem a proposta, que é a questão da metodologia, todo o sistema de datação. Só para vocês terem uma ideia, datado no mesmo laboratório, 2 fósseis. Um deles, Caudipteryx, que foi encontrado pelo Mark Norell, da província de Liaoning, na China, em 1998. O fóssil foi datado, esse negócio aqui é a representação dele, feita por alguns artistas. Esse fóssil foi datado em 125 milhões de anos. Obviamente não foi o carbono 14, tá? Bom, ótimo, 125 milhões de anos significa que as aves vieram depois dos répteis, dos dinossauros. Até aí bate. John Rubin, outro pesquisador, utilizando uma descoberta de Alexander Shlov, ele viu uma rocha, encontrou essa rocha, esse fóssil, e dá para perceber as penas, está bem claro aqui, bem distinto. Datação no mesmo laboratório, 220 milhões de anos. A pergunta é, as aves vieram antes dos dinossauros ou depois dos dinossauros? Lembra que na coluna geológica, como a gente aprende na evolução, as aves vieram depois. Aqui você tem um fóssil mostrando que ela veio antes. Quer dizer, existem outros, mas esse é apenas um deles. Existem outros métodos de datação, por questão de tempo nós vamos apenas mencioná-los, mas existem muitos, aqui são alguns apenas. Datação por varvitos, perto de geleiras, datação pelo magnetismo terrestre, datação pela dendrocronologia, que são os anéis de árvores, datação por aminoácidos, direito e esquerdo, datação por ressonância de spin eletrônico, datação por termoluminescência. Existem outros métodos. Quando você pega todos esses métodos e data o mesmo negócio, você obtém a mesma idade? A resposta é não. Não existem dois métodos que concordem entre si. E geralmente quando os dois métodos são utilizados, o que acontece? O pessoal pega a data mais antiga ou a data que se presume ser a data daquele fóssil. O que é muito interessante, né? A gente manipula aonde a gente quer colocar. Daí o problema que nós temos com os métodos de datação, primeiro é esse, a permanência dos fenômenos, ou seja, sempre foi do jeito que é, a mesma quantidade de carbono 14, tudo igualzinho, as rochas sempre foram desse jeito, assim, assim. Uma pergunta, por exemplo, dentro da rocha, nós estudamos um pouquinho a respeito do dilúvio ontem de manhã. Você tem material sedimentar espalhado por toda essa terra inundada,
De repente esse negócio começa a se formar camadas. Essas camadas, posteriormente, por processos físico-químicos, na área também praticamente da termodinâmica, calor e tudo mais, transformam-se em rochas. Será que o material dessas rochas formadas não iriam ser compostos também por elementos que não faziam parte originalmente da rocha? Mas é claro que sim, a gente faz teste de laboratório, muito do potássio, muito do argônio que aparece em rochas sedimentares, que a gente encontra por aí, não necessariamente faziam parte da rocha. Por causa do processo do dilúvio, foram incorporadas à estrutura. Dentro da proposta da evolução do sistema de datação, não, isso nunca aconteceu. A rocha sempre foi rocha, do que veio de fora não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. A gente tem feito isso em testes de laboratório. A outra questão é a constância das condições, ou seja, o mundo nunca mudou. O Sol não está diminuindo 1,5 metro por hora, o campo magnético da Terra não tem uma meia-vida de 1.400 anos, nada disso está acontecendo. É mais ou menos assim, ó, não vejo nada. Tá bom, abre o olho. A gente sabe que isso aqui não é uma verdade. Você pega, por exemplo, os fósseis de plantas antigos e compara com as plantas de hoje, os fósseis são muito maiores do que os que tem hoje. Você sabe que não existe constância de condição. Alguma coisa aconteceu, porque as coisas hoje são menores do que já foram no passado. Mas assume-se que tudo é constante e que os fenômenos permanecem exatamente iguais. A mesma quantidade de carbono 14 sendo produzida na atmosfera e daí por diante. Ou seja, muita coisa há para ser discutida. O que eu estou mencionando para vocês é o seguinte: sistema de datação é altamente questionável. Altamente questionável. Quando a gente vê algumas coisas por aí, é quase de arrepiar o cabelo. Métodos de datação, deixa eu ver a coluna geológica. É o que nós encontramos nessas camadas. Só por curiosidade, como que se fazia a datação? Era um negócio muito interessante, isso é realidade. Tanto é que é uma das partes mais criticadas dentro da coluna geológica. Chegava o professor numa classe, falando da pesquisa dele, e dizia o seguinte: meus alunos, aqui nós temos um fóssil do período cambriano. Daí o aluno levantava a mão e falava: professor, como é que o senhor sabe que é do período cambriano? O professor falava assim: é porque esse fóssil foi encontrado numa rocha do período cambriano. Ah, professor, e como é que o senhor sabe que a rocha é do período cambriano? Mas, meu aluno, é porque ela contém fósseis do período cambriano. Você fala assim: professor, e como é que o senhor sabe que os fósseis são do período cambriano? É porque ela se localiza numa rocha do período cambriano. Mas, professor, como é que o senhor sabe que a rocha é do período cambriano? Meu aluno, eu vou lhe explicar mais uma vez. É porque a rocha do período cambriano possui fósseis do período cambriano. É óbvio isso. Mas, professor, e como que é óbvio, então, que os fósseis são do período cambriano? É óbvio porque eles se encontram na rocha do período cambriano. Parece brincadeira? É assim que tudo começou nessa questão da coluna geológica. Esse é um dos grandes questionamentos da validade da coluna geológica. Por quê? Temos todas essas datas, todos esses negócios, essa ordem e tudo mais, com alguns pequenos problemas. Primeiro, estudos exaustivos mostram que não existe uma sucessão de estratos. O que acontece? A sequência dos estratos, ou seja, essa forma que é apresentada para a gente, como eu mostrei nesse slide anterior, esse negócio aqui, assim, todo bonitinho, tudo organizado direitinho, a sequência deles não aparece completa em nenhum lugar do planeta. Não existe isso. Você não vai pegar um lugar, você cava, você vai achar o cambriano, vai achar toda a sequência bonitinha como aparece. Não existe isso. Aonde ela aparece, mais de 50% de todos os períodos estão faltando. Não somente isso, apenas de 15 a 20% da superfície da Terra apresentam 1/3 desses períodos todos na ordem que é proposta da evolução. Dos 50% que você encontra, apenas 1/3 deles está na ordem certa. E isso, de todo lugar que você pesquisa, só 15 a 20% da superfície da Terra tem isso. Um exemplo, você tem 3 períodos aqui. Você tem rochas do período Paleozoico inferior, em cima delas deveriam estar do Paleozoico superior, em cima do Mesozoico. O amarelo significa a presença dessas rochas, o verde significa a ausência.
Pega o Mesozoico, por exemplo. Aqui você tem Mesozoico no meio da África. Ué, mas não tem Paleozoico superior e não tem Paleozoico inferior. Onde é que foi parar essas rochas? Parece até dinheiro brasileiro, né? Desaparece assim com uma frequência que a gente fica abismado. Ah, tinha 10 milhões na minha conta, nem sabia. Falei, por isso não, pode transferir para mim, que você nem vai ficar sabendo também, eu vou ficar feliz da vida. Dá uma olhadinha, por exemplo, regiões como essa. Aqui você tem o Mesozoico, você percebe alguns pedaços, tá? Aqui no Brasil. Olha o Paleozoico superior. Onde você tem o Mesozoico, praticamente você não tem Paleozoico embaixo. Daí você tem o Paleozoico inferior aqui, você percebe que tem muitas áreas que não aparece o Paleozoico superior. Ou seja, é uma tremenda confusão o negócio. Só que nos é mostrado como se qualquer lugar do mundo que se você cavar, você encontra coluna geológica. Não é verdade. Um exemplo disso, só no Grand Canyon do Colorado, existe uma descontinuidade de aproximadamente 100 milhões de anos geológicos. Para ser mais preciso, são 165 milhões de anos geológicos. Aonde foi parar essa rocha? Agora, deixa eu dar o tamanho da rocha. Essa rocha deveria ter aproximadamente 200 metros de altura, ter quase 280 quilômetros por 420 quilômetros. Onde foi parar essa pedrinha? Desapareceu. Só para você ter uma ideia, aqui você tem o Grand Canyon, o riozinho, tá? Fez todo esse buracão. Para mim é muito interessante. As árvorezinhas ali em cima têm 10 metros de altura. Dá uma ideia no buraquinho. Então, só para ter uma ideia de algumas propostas. Mas existem problemas com a coluna geológica. Mencionei já para vocês. Aqui você tem um fóssil de uma árvore, praticamente 7 milhões de anos, desculpe-me. Se você contar as camadas da coluna geológica, essa árvore atravessou o equivalente a 7 milhões de anos. Muito interessante, né? Uma árvore que dure 7 milhões de anos. Aqui do lado você tem o fóssil. Estou brincando, esse não é o fóssil, esse é o pesquisador. O fóssil está aqui do lado, se bem que eles parecem muito com o fóssil também. Pelo menos a posição dele é quase fossilizada, né? Num caso como esse, você tem uma árvore, se você contar as camadas que essa árvore atravessa, ela continua para lá e para cá, mas uma árvore que atravessa várias camadas, essa árvore praticamente viveu cerca de 5 milhões de anos. O que é altamente improvável. Não somente isso, como na Alemanha, numa das minas de carvão, foi encontrado, por exemplo, essa árvore, existem outras pelo mundo, mas a raiz dela está para cima e as folhas estão aqui embaixo. Portanto, no passado, as árvores cresciam de ponta cabeça. Agora, isso aqui não foi uma dobra que poderia ter acontecido desse jeito, dobra de sedimentos. Não existe nada disso. Tem outras árvores mais para cá nesse mesmo sistema que estão em pé. Como explicar uma árvore de ponta cabeça no meio de outras que estão em pé? Que tal um dilúvio universal? Isso explicaria de uma forma muito simples o posicionamento como esse. Sedimentação, as árvores estavam inteiras, em termos de um ano, houve toda essa sedimentação, a árvore simplesmente passou a fazer parte da rocha. Problemas com a coluna geológica, alguns que nós temos. Primeiro, não existe mudança gradual no registro fóssil. Não existem elos perdidos. Um exemplo típico disso é quando você estuda invertebrados e vertebrados. Você vai de exoesqueleto, ou seja, o invertebrado, o esqueleto dele é do lado de fora. Para vertebrados, o esqueleto é do lado de dentro. Para você ir de um sistema que tem esqueleto do lado de fora para esqueleto do lado de dentro, deveriam ter milhões de fósseis por aí para a gente ver a transição. Não existe um único fóssil mostrando a transição entre invertebrados e vertebrados. Como que aconteceu? É fácil. Jesus não transformou água em vinho? Explica-se da mesma forma, de invertebrados para vertebrados. Um milagre. Porque evidências nós não temos. A mesma coisa acontece entre peixes e anfíbios, anfíbios e répteis, répteis e mamíferos, répteis e aves, primatas e outros mamíferos, macacos e outros primatas. Não existem elos perdidos. Não existem elos de transição. Então, aonde está a prova de que o negócio aconteceu do jeito que aconteceu? Primeiro não, mais um ponto importante, é que a vida na coluna geológica, ela aparece de repente, é o que é chamado de explosão do Cambriano. Ela aparece completa, complexa, diversificada e dispersa.
Por incrível que se pareça, é bem desse jeito que o criacionismo propõe, né? Que vida apareceu completa, complexa e diversificada. Em todo lugar. Bem criacionista a coisa. Mais alguns pequenos problemas. Fósseis na ordem errada. Existem pegadas de cavalos em rochas mais antigas que as dos dinossauros. Ou seja, os cavalos vieram antes dos dinossauros. Existem pegadas de seres humanos e dinossauros. Ou seja, seres humanos e dinossauros viveram juntos. Existe pólen de plantas em rochas do período pré-cambriano, ou seja, quase 200 milhões de anos antes das plantas terem aparecido, já havia pólen, o que é ridículo isso. Fósseis humanos em rochas que precedem o aparecimento do homem, ou seja, encontraram esqueletos, crânios e tudo mais fossilizados em camadas onde o ser humano ainda não havia aparecido. Ou seja, o homem apareceu antes do homem. Meio estranho isso. Também alguns artefatos humanos em carvão de pedra que são datados, de acordo com a metodologia por aí, em centenas de milhões de anos. Olha o que eles encontraram: vasos metálicos, moedas, martelo, panela de ferro, colher. Mas há centenas de milhões de anos atrás só tinha ameba. Seria interessante uma ameba produzir vaso metálico, moeda, martelo, panela de ferro, colher. Seres humanos, ou será que seres humanos existiam há centenas de milhões de anos atrás? Ou será que na verdade não eram centenas de milhões de anos atrás? Então, algumas coisas muito interessantes que eu mencionei para vocês do pólen. Aqui você tem o pólen fossilizado e aqui o pólen hoje. Qual a diferença? Nenhuma. Datados de 600 milhões de anos. O problema é que, por exemplo, caso as plantas surgiram no Ordoviciano e no Siluriano, cerca de 440 milhões de anos atrás, de acordo com a evolução. Pequeno probleminha, o fóssil apareceu antes da árvore. Mais um exemplo muito interessante que nós temos. Eu poderia trazer muitos, eu sei que muitos de vocês já viram isso, que eu tenho tanto material, lá dá para ficar vendo coisa de fóssil assim um semestre inteiro. Mas só para a gente ter uma ideia, você tem o lado positivo, o lado negativo do fóssil. Isso é uma pegada, sem dúvida, alguém usando um tipo de sapato. Ele pisou em cima de um negocinho, esse negocinho está ampliado aqui, essa coisinha aqui é um trilobita. De acordo com a evolução, o trilobita viveu cerca de 600 milhões de anos antes do homem. Aqui você tem um homem com sapato pisando em cima de um trilobita. Ficou marcado em rocha para ninguém ter dúvida. Sabe o que é interessante? Fazendo uma análise dessa pegada, que não é muito grande não, tamanho 42, 43, não é nada exagerado a coisa. Aqui parece grande porque está ampliado. Esse homem deveria ter cerca de 1,90 m mais ou menos de altura e pesar por volta de uns 85 quilos. A gente sabe por causa do pé, da pegada, do aprofundado que foi, coisas desse jeito. É o que a gente faz nos testes por aí, perícia técnica e tudo mais, para ajudar a desenvolver ou resolver alguns casos de crime e tudo mais. Já mencionei para vocês essa ideia que foi feita lá na questão do dilúvio, o trabalho do Dr. Leonard Brand. Os 2 galões, oscilando os 2 galões, um com terra, tipos diferentes de solo, outro com água, oscila esses 2 sistemas, produção de camadas. A mesma coisa, o outro sistema, colocando animais mortos dentro de um tanque muito grande, com água e lama, deixando no sistema oscilatório a ordem que esses animais, no caso anfíbios, répteis, mamíferos e aves, independente do peso, porque é uma questão de densidade, esse é o posicionamento deles nas várias camadas do tanque. Exatamente igual ao que a gente encontra na coluna geológica. Daí o questionamento é: qual a validade da coluna geológica, qual a validade da interpretação dos anos que nós temos ouvido falar por aí? Bom, falamos da datação. Vamos olhar o alvo da datação para a gente poder terminar, que no caso são os fósseis. Existem vários tipos de fósseis, aqui os 4 mais importantes: fósseis em rochas sedimentares, fósseis petrificados, que geralmente são os fósseis vulcânicos, fósseis em âmbar e fósseis em gelo e turfeiras. Alguns exemplos mais específicos: aqui você tem fósseis em rocha, você tem o Microraptor gui, que é esse bichinho aqui, aqui tem uma ideia do que seria esse animal. Atualmente está muito sendo questionado se ele possuía penas ou não, parece que não. Aqui você tem uma questão de uma pegada de um dinossauro que ficou marcado numa rocha, isso aqui é na Espanha. Fósseis praticamente
vulcânicos. Aqui você tem os moradores da cidade de Pompeia. Aqui você tem a floresta petrificada, uma das que existe lá nos Estados Unidos. Fósseis em âmbar. Aqui você tem um pedaço de âmbar, ali no meio você tem um pequeno inseto que ficou preso. Aqui você tem uma ampliação para ver o pequeno animal preso dentro do âmbar. Ele foi fossilizado, deu para a gente ter uma ideia depois. Quem assistiu o Parque Jurássico lembra do que tinha na ponta da bengala do rapaz. Daquele senhor que é o cientista que trouxe de volta os dinossauros. É a mesma ideia. Os filmes, por incrível que se pareça, só um pequeno parênteses, muitos deles têm embasamento científico. O pessoal não sai com ideias meio fora aí não. São pensamentos que os cientistas têm desenvolvido, ideias e possibilidades. Aqui você tem, no caso que eu já mencionei, o mamute de Berezovka, que é aquele mamute que foi encontrado na Sibéria, ainda com restos de plantinhas na sua boca, plantas tropicais, e plantas tropicais no seu estômago também, sem que tivessem passado pelo processo de digestão. Daí a pergunta é, como que se congela um mamute desse jeito, que nós já falamos com respeito ao dilúvio ontem pela manhã. Também a questão do homem de Tulung, encontrado numa turfeira. Pouco tempo atrás eu dei palestra e falei que tinha sido encontrado numa trufa. Foi por pouco, né? Pensou em encontrar uma cabeça numa trufa? Ia ser bem interessante. De qualquer forma, você tem o homem de Tulung, alguns exemplos de fósseis. Uma das coisas que a gente precisa entender são alguns conceitos relacionados com fósseis. Primeiro, fósseis não se formam em milhões de anos. Por quê? Os processos de decomposição. Se aquela árvore tivesse ficado parada, aquela árvore que atravessava 7 milhões de anos geológicos, ela não iria ficar parada esperando ser soterrada em 7 milhões de anos. Ela iria se decompor, iria apodrecer, não teria mais árvore ela chegasse no topo. A mesma coisa acontece com os outros fósseis. Ou seja, a maior parte dos fósseis estão em rochas sedimentares, o que implica em ter havido muita água, lama e um soterramento rápido para que os mesmos fossem formados e preservados. Me dá uma boa ideia de onde ocorreu tanta água e tanta lama que pudesse prender tudo rapidamente para preservar e formar. Que tal o dilúvio? É uma boa ideia. A outra, fósseis são encontrados em todos os continentes do planeta. Parece que o dilúvio foi universal, não localizado. Tanto é que hoje em dia tem havido propostas da possibilidade de múltiplos dilúvios locais, para explicar a ideia dos muitos fósseis. O pessoal vai chegando perto, mas não quer dar o braço a torcer, né? Por que já não aceita um dilúvio universal de uma vez? Não, foram múltiplos dilúvios locais. Está ótimo, estamos chegando lá. Outra é que fósseis, na maioria, mostram como um ser vivo morreu e não como ele viveu. Esse é um ponto muito interessante quando a gente estuda os fósseis. Por exemplo, processo de fossilização. Aqui você tem uma rocha e aqui você tem um peixe. Inclusive, esse aqui veio do Cariri. Então, você tem o peixinho aqui. Então, vamos dar uma olhadinha o que a gente consegue observar do fóssil. Primeiro, que foi um soterramento rápido do animal vivo em lama. Por quê? Ele está inteiramente preservado. Não deu tempo de se decompor. A coisa teve que acontecer rapidamente, em termos de semanas e meses, para que ele ficasse preservado como ele está. Segundo, que pelo posicionamento dele, e é comum você encontrar principalmente peixes, você vê que a maior parte deles estão fossilizados com a boca aberta, o que significa que geralmente é morte por asfixia devido ao enclausuramento. Depois o resto do processo, você tem silicação e calcificação, que é o que produz pela pressão dos sedimentos e tudo mais, fazendo com que esses minerais, sais minerais, no caso cálcio e sílica, sejam dissolvidos, tá, e penetrem no organismo. Literalmente é assim que se forma um fóssil. Estava nos Estados Unidos, tem uma região lá que tem os monumentos dos dinossauros, e tinha um rapaz dando explicação para a gente, um tremendo de um dinossauros lá, né? E ele explicando, não, porque esse dinossauro aqui é um fóssil não sei quantos milhões de anos, e blá 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 blá, todo aquele negócio. E o fóssil está meio inclinado, assim, um ângulo de mais ou menos uns 60 graus. Eu perguntei para ele assim, como é que foi o sistema de sedimentação? Não, porque esse fóssil foi, assim, literalmente ele foi sedimentado aqui nessa rocha, não sei mesmo o que tem, explicando. Eu falei assim, e qual é a taxa de sedimentação por aqui? A taxa de sedimentação aqui é de mais ou menos 1 polegada a cada 1000 anos. Eu falei, peraí, você está me dizendo que 2,5 centímetros a cada 1000 anos, esse negócio tem quase 10 metros de altura. Você está falando que esse negócio ficou quase 2000 anos aqui em pé, esperando ser fossilizado? Você deve estar brincando.
Ele parou assim, ele assustou. Ele falou assim, não, deve ter sido um processo mais rápido. Eu falei, sem dúvida foi um processo mais rápido. Caso contrário, você só fossilizaria o pé do dinossauro, o resto desapareceria, não teria dinossauro mais para ser fossilizado. Então, algumas coisas interessantes. Principalmente, existem problemas também relacionados aos fósseis. No caso, nós temos o Archaeopteryx. Existem 6 espécimes de Archaeopteryx, de fósseis, espalhados aí pelo mundo. Aqui nós temos a concepção artística do que teria sido esse animal. Uma coisa interessante que o fóssil do Museu Britânico, por exemplo, foi feito um estudo de raio-x, ou seja, ressonância espectrográfica, nesse espécime. O que chegou à conclusão é que a parte onde aparece a pena, que é esse negocinho, é uma pequena inserção ali, o resto não tem pena, tá? Só tem um pedacinho que dá a ideia que o material onde se encontra a impressão da pena é diferente do material do restante do fóssil. Como a gente diz, é uma pena, foi forjado. Existem fósseis forjados? Existem, muitos. Eu digo isso num certo sentido, não falo isso com orgulho não, porque isso é em detrimento da minha classe de cientistas. Uma das coisas importante é que nós tenhamos credibilidade da nossa pesquisa. Esse tipo de coisa só atrapalha a credibilidade nossa, como cientistas, com a seriedade que a gente procura desenvolver os nossos trabalhos de pesquisa. Mas existem interesses por trás. Tem gente que está desesperado para ganhar um prêmio Nobel e para fazer isso, ou para ser reconhecido, faz qualquer negócio, inclusive trapaça. Não pensem que é só político que faz isso, não. Existem outros pecadores também. No caso, fósseis de peixes, por exemplo. Quando nós olhamos os livros, é tão bonito ver o fóssil do peixe, né? O que acontece? Tem um peixinho nadando, de repente o peixinho morre, vai lá para o fundo do lago, daí ele é soterrado. Daí ele vira um fóssil. É uma pena que peixe, quando morre, ele boia. Ele não vai para o fundo do lago. Peixes com escamas, principalmente. Tá? Ou seja, a maior parte dos peixes que nós encontramos fossilizados tem escamas. Como é que esses peixes, então, se tornaram num fóssil? Não é do jeito que o livro conta. Deve ter um outro método. Quando nós olhamos dentro da área de fósseis vivos, é um negócio fascinante. Coelacanthus foi o peixe que foi indicado para ser o elo de transição entre vida marinha e anfíbios. De acordo com as datações dos fósseis, 350 milhões de anos, estou usando a escala evolucionista, e de acordo com a evolução, eles foram extintos há 280 milhões de anos atrás. Por quê? Porque nas camadas datadas de 280 milhões de anos para cima, não se encontrou mais fóssil de Coelacanthus. Portanto, assumia-se que o Coelacanthus havia sido extinto. Até que no dia 22 de dezembro de 1938, pescaram o primeiro. Em 1952, pescaram o segundo. Em 1987, filmaram um cardume. Em 1995 já sabíamos que tinha uma família de Coelacanthus vivendo no sul da África e uma outra na Indonésia. Família, assim, mais de 5.000 Coelacanthus vivos. Diferença morfológica, 0. Como que esse peixe saiu do fundo dos oceanos, sendo que eles não sobem a uma profundidade acima de 180 metros, porque senão eles explodem? Como que esse peixe que vivia lá embaixo, um dia resolveu sair na superfície, criar perninha e sair andando? A isso se chama evolução. Tuatara, fósseis datados 225 milhões de anos atrás, extintos há 135 milhões de anos atrás, o mesmo processo. O negócio é que a tuatara continua vivinha da Silva hoje, do jeitão que ela era antes, exatamente igual, nada diferente. Tanto é que existe um negócio muito interessante na tuatara, eu tenho mencionado, que quando os primeiros cientistas chegaram na Nova Zelândia, viram um rapazinho passeando com uma tuatara na mão. O pessoal ficou doido. A gente gostaria de comprar a sua tuatara. Pois não, quer comprar a tuatara? Tá bom. $1.500. Pode levar a tuatara, toda sua. No outro dia veio um menininho com uma baita cesta desse tamanho, cheia de tuataras, perguntando se eles queriam mais. A ilha estava cheia de tuataras, mas por causa da evolução, acreditava-se que eles eram seres extintos. Existem muitos fósseis vivos em todas as áreas que você puder imaginar. Vida marinha, insetos, animais, plantas.
aonde você puder pensar, existem fósseis vivos. Fóssil vivo você tem o fóssil e você tem o ser vivo ainda hoje. O que é interessante é que dá para comparar isso, só que não é um fóssil, embora ele esteja vivo. O Dr. Joachim Schwenn, ele é diretor do maior museu de fósseis vivos do mundo, fica na Alemanha, que é o Museu da Pré-História Viva. Ele possui a maior coleção de fósseis vivos, com aproximadamente 500 exemplares. Atualmente ele está chegando a quase 600. São fósseis que correspondem exatamente ao representante vivo. O que ele disse numa entrevista foi o seguinte, que livros-textos evolucionistas geralmente apresentam 6 a 12 exemplos de fósseis vivos. Daí a impressão de que eles são o quê? Exceções raras, mas não são. A pergunta que ele fez foi a seguinte: mais de 500 fósseis vivos testificam que, independente do tempo decorrido, pelo menos a proposta da evolução, não ocorreu nenhuma alteração estrutural ou anatômica em todos os fósseis que ele tem. Se um único fóssil pode ser considerado como prova de que a evolução aconteceu, o que dizer de mais de 500 que atestam que a evolução não aconteceu? Os fósseis estão a favor do quê? Do criacionismo ou da evolução? Não tenham dúvida nas suas mentes. Os fósseis contam a história de que todo esse sistema foi criado, não que ele evoluiu. Mas nós somos informados de forma um pouquinho diferente. Por exemplo, a genealogia do homem moderno. Há mais de 25 anos, cientistas não creem que os homens vieram dos macacos, mas sim que homens e macacos tiveram um ancestral comum. Qual é o ancestral comum, afinal de contas? Ninguém sabe. Você precisa crer que houve um ancestral comum. O que é interessante, você pega lá no finalzinho, alguns deles, um único dente é prova da evolução do homem. Será que não dava para ter pelo menos um pouquinho mais, ter só um dente? Mas baseados num dente, assume-se que o ser humano evoluiu. Esses negócios que vocês estão vendo aqui, azul, essa coisa toda, não é que o cara era azul não, viu? Esse é o que está faltando, o que tem é só esse pedacinho aqui, ó. Então fez-se o resto para dar uma ideia de como seria. Não é interessante? Um exemplo que nós temos disso, mais recente, é o homem de Tomaí, foi encontrado em julho de 2001, foi encontrado no Chad, na África Central. Encontraram esses 4 pedaços, juntando você tem um negócio assim. E isso foi o texto, a sinopse do texto publicado na revista Nature. Diz o seguinte: a fauna associada ao fóssil sugere que o mesmo tenha entre 6 e 7 milhões de anos. Já saiu nas revistas, faz parte de alguns livros, dizendo que foi encontrado o fóssil de 7 milhões de anos. Aqui diz que a fauna, não é nem o fóssil nem a rocha, mas que a fauna associada ao fóssil, o quê? Sugere. Muito bem. Henry Gee, que é o editor de paleontologia da revista Nature, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos é sugerido pela maneira que os caninos eram usados e pela análise de algumas características mais sutis encontradas na face e na base do crânio. Um pouquinho sobre a história do homem. O homem de Piltdown, o homem de Java, que já fizeram parte dos nossos livros mostrando a evolução do homem, não passam de fraude. W.R. Thompson, Introdução à Origem das Espécies, página 17. O Ramapithecus, que ainda continua em muitos livros, era da família dos orangotangos. É só procurar na publicação científica Natural History, agosto e setembro de 79, páginas 86 a 91. O nosso querido Australopithecus afarensis, a querida Lucy, foi provavelmente um macaco extinto. É só procurar no Journal of Physical Anthropology, volume 60, março de 1983. Está nos nossos livros e cai no vestibular. E a gente continua ensinando coisa que a ciência nem liga mais. Não é interessante? Quando nós olhamos para tudo isso, eu fico muito impressionado. Um único dente, a descoberta. Conclusão ancestral do homem. Está aqui o dito cujo. Resultado da pesquisa, o dente era de um porco extinto. Conhecido como homem de Nebraska. Eu guardo essa foto aqui por uma razão muito simples, é a origem do beisebol. Você vê que ele está chegando com um taco de beisebol aqui. A esposa dele já estava extremamente irritada porque ele largou camelos e cavalos soltos no quintal.
Tudo isso aqui foi feito da descoberta de um único dente. Haja criatividade. E chamam isso de ciência. Inclusive isso aí saiu na The Illustrated London News, 1922. Só rapidamente, não vou tentar falar muito a respeito, mas existe um trabalho feito por um grupo de criacionistas. Isso aqui é do Dr. Greg Beasley, que é um cientista australiano. Ele fez o seguinte: ele pegou fósseis humanos, somente fósseis humanos, aonde foram encontrados os fósseis humanos. Ele fez um gráfico usando a seguinte forma: aqui você tem latitude, ou seja, mais lá em cima, se o fóssil for colocado aqui, seria que esse fóssil foi encontrado perto do Polo Norte, mais para baixo, perto do Equador. Ele pegou a escala que foi usado para a datação desses fósseis, que foi utilizado, e ele colocou esses fósseis na seguinte escala. Aqui você tem aonde ele foi encontrado, a nível de latitude, se é mais perto do Polo Norte ou mais perto do Equador, e a direção desse negócio em função de uma escala de tempo. Você tem, por exemplo, proto-cromagnoide, pré-neandertal, neandertal, todo esse povo. Inclusive você tem Homo sapiens. Olha que interessante, aqui você tem vários do cromagnoide, você tem neandertal, e tem inclusive Homo sapiens lá no meio desse povo, lá atrás também, existe isso. O estudo que ele fez foi o seguinte: você traça isso daqui e vê esse pacote todo, para onde que ele converge. A ideia seria mais ou menos essa: esse negócio parece que está ampliando dali. Ele está ampliando de qual latitude? Da mesma latitude onde ficava a Torre de Babel. Não é um negócio impressionante? Quando você começa a usar um pouquinho a Bíblia, porque a Bíblia não diz que foi dali que se separaram os povos. É o que deveria acontecer, é o que a gente encontra no estudo. Tem outras coisas aí que daria para a gente tratar, mas eu não vou mencionar agora, que faz parte do estudo dele. Portanto, o que a gente olha é um negócio muito interessante, porque você vê quase que uma interpretação que nós temos dos homens das cavernas, que eles eram extremamente burros e idiotas. Agora eu não sei, há pouco tempo atrás eu estive no Louvre, achei muito legal uns quadros e tudo mais, e cerca de um mês e meio atrás eu recebi um e-mail de um quadro que esteve no Museu do Louvre por mais de 15 anos, estava pendurado de ponta cabeça e ninguém percebeu. Pelo menos quando eu visito algumas cavernas, eu sei o que esses caras aqui pintaram. Esse outro aqui, eu não sei se ele deu um espirro e o que sobrou na tela foi resultado do espirro dele, o que aconteceu? Mas, ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de arte moderna. Só para terminar, portanto, o que se sabe com certeza da genealogia do homem moderno? Um exemplo dentro da pesquisa. Eu posso garantir para vocês que isso é o que existe. Você tem na década de 50 o Fono sapiens, está ali, ó. Na década de 60 é o Fono octotrax, o pessoal lembra disso. Na década de 70 é o Fono cassetus. Na década de 80 é o Fono CD erectus. E na década de 90 já aparecemos com o Fono MP3 modernos. E praticamente isso é o que a gente sabe da evolução do homem atual. Bem preciso, catalogado, eu posso garantir que eu tenho provas científicas da existência desse negócio. Parece brincadeira, né? Mas a história toda dos fósseis, os fósseis contam algo muito diferente daquilo que a mídia tem nos passado. Muito. E eu fico assim, triste por um lado, em ver quanto tempo, quanta informação tem sido dada, como a gente absorve todo esse negócio sem questionamento. Os fósseis, quase que de forma assim, uniforme e geral, eles todos apontam para o criacionismo. Vida surgindo de repente, vida complexa, em grande abundância, em tudo quanto é lugar desse planeta. Não existe um único fóssil de transição. Nenhum. Deveriam haver milhares de milhões deles. Daí a pergunta que o Dr. Schwann fez. Se um único fóssil pode provar que a evolução aconteceu, o que dizer de mais de 500 que atestam que a evolução não aconteceu? Questionem a datação, questionem a questão dos fósseis. Procurem estudar e ver se as coisas não são de fato assim.